Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 14. Podíamos nos manifestar de uma maneira mais evidente nosso divino Salvador a necessidade de nos humilhar, isto é, de formar baixo o conceito de nós mesmos, já em nossas ações, como condição indispensável para ir a cantar os divinos louvores por toda a eternidade? Achando-se um dia em companhia de outras pessoas e vendo que alguns se louvam do bem por eles obrado e desprezavam aos demais, Jesus Cristo lhes propôs esta parábola, a qual tem todas as aparências de uma verdadeira história. Dois homens, disse, subiram ao templo a rezar. Um deles era fariseu e o outro publicano. O fariseu permaneceu em pé e falava a Deus desta maneira: Lhe dou graças, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo o que possuo. Tal era a sua oração, nos disse Santo Agostinho. Bem veis que ela não é mais que uma declaração cheia de orgulho e vaidade. O fariseu não vem para rezar ante Deus, nem para lhe dar graças, senão que para louvar-se a si mesmo e ainda para insultar aquele que realmente reza. O publicano, pelo contrário, apartado do altar, sem se atrever nem sequer a elevar ao céu seu olhar, golpeava seu peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pois sou um miserável pecador. Haveis de saber, adiciona Jesus Cristo, que este retornou a casa justificado, mas o outro não. Ao publicano lhe foram perdoados os seus pecados, enquanto que ao fariseu, com todas as suas pretendidas virtudes, retornou à sua casa mais criminoso que antes. E a razão dele é esta: a humildade do publicano, ainda que pecador, foi mais agradável a Deus que todas as boas obras do fariseu, mescladas de orgulho. E Jesus Cristo tira daqui a consequência de que o que queira exaltar-se será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Desenganemo-nos, meus filhos, esta é a regra. A lei é geral. Nosso divino mestre é quem a publicou. Ainda que remontes tua cabeça até o céu, dali te tirarei, disse o Senhor. Sim, meus filhos, o único caminho que conduz à exaltação proveitosa para a outra vida é a humildade. Sem esta bela e preciosa virtude da humildade, não entrareis no céu. Será como se lhes faltasse o batismo. Podeis já deduzir, meus irmãos, a obrigação que temos de nos humilhar e os motivos que a ele devem nos impulsionar. Vou, pois, agora, meus irmãos, lhes mostrar. Primeiro, que a humildade é uma virtude absolutamente necessária para que nossas ações sejam agradáveis a Deus e premiadas na outra vida. Segundo, temos grandes motivos para praticá-la, seja olhando a Deus, seja olhando a nós mesmos. Antes de lhes fazer compreender, meus filhos, a necessidade desta bela virtude, para nós tão necessária como o batismo depois do pecado original, tão necessária, digo eu, como o sacramento da penitência depois do pecado mortal, devo primeiro lhes expor em que consiste uma tal virtude, que tanto mérito atribui às nossas boas obras, e que tão prodigamente enriquece nossos atos. São Bernardo, aquele grande santo que, de uma maneira tão extraordinária, a praticou, que abandonou as riquezas, os prazeres, os parentes e os amigos para ir passar sua vida nas selvas, entre as bestas, a fim de chorar ali seus pecados. Nos disse que a humildade é uma virtude pela qual nos conhecemos a nós mesmos e, mediante isto, nos sentimos levados a desprezar nossa própria pessoa e a não achar prazer em nenhum louvor que de nós se faça. Primeiro digo que esta virtude nos é absolutamente necessária, se queremos que nossas obras sejam premiadas no céu, posto que o próprio Jesus Cristo nos disse que tão impossível nos é salvar-nos sem a humildade como sem o batismo. Disse Santo Agostinho: se me perguntais qual é a primeira virtude de um cristão, lhes responderei que é a humildade. Se me perguntais qual é a segunda,
lhes responderei que é a humildade. Se volteis a me perguntar qual é a terceira, lhes responderei ainda que é a humildade. E quantas vezes me fizer esta pergunta, lhes darei a mesma resposta. Se o orgulho gera todos os pecados, podemos também dizer que a humildade gera todas as virtudes. Com a humildade terão tudo o que lhes falta para agradar a Deus e salvar vossas almas. Mas sem ela, ainda possuindo todas as demais virtudes, será como se não tivessem nada. Lemos no Santo Evangelho que algumas mães apresentavam seus filhos a Jesus Cristo para que lhes desse sua bênção. Os apóstolos as faziam retirar, mas Nosso Senhor desaprovou aquela conduta, dizendo: Deixai que as crianças venham a mim, pois delas e dos que se assemelham é o reino dos céus. Os abraçava e lhes dava a sua bênção. Aqui vem essa boa acolhida do Divino Salvador, porque as crianças são simples, humildes e sem malícia. Assim, meus filhos, se queremos ser bem recebidos por Jesus Cristo, é preciso que nos mostremos simples e humildes em todos os nossos atos. Esta bela virtude, disse São Bernardo, foi a causa de que o Pai Eterno olhasse à Santíssima Virgem com complacência, e se a virgindade atraiu os olhares divinos, sua humildade foi a causa de que concebesse em seu seio o Filho de Deus. Se a Santíssima Virgem é a rainha das virgens, é também a rainha dos humildes. Perguntava um dia a Santa Teresa ao Senhor, por que em outro tempo o Espírito Santo se comunicava com tanta facilidade aos personagens do Antigo Testamento, patriarcas ou profetas, declarando-lhes seus segredos, coisa que não faz no presente. O Senhor lhe respondeu que isso era porque aqueles eram mais simples e humildes, enquanto que, na atualidade, os homens têm o coração duplo e estão cheios de orgulho e vaidade. Deus não se comunica com eles, nem os ama, como amava aqueles bons patriarcas e profetas, tão simples e humildes. Nos disse Santo Agostinho: se humilharem profundamente, se reconhecerem vosso nada e vossa falta de méritos, Deus lhes dará graças em abundância. Mas se quiserem exaltarem-se e terem-se em algo, se afastará de vós e os abandonará em vossa pobreza. Nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar a entender que a humildade é a mais bela e a mais preciosa de todas as virtudes, começa a enumerar as bem-aventuranças pela humildade, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nos disse Santo Agostinho que esses pobres de espírito são aqueles que têm a humildade por herança. Disse a Deus o profeta Isaías: Senhor, sobre quem desce o Espírito Santo? Acaso sobre aqueles que gozam de grande reputação no mundo ou sobre os orgulhosos? Não, disse o Senhor, senão sobre aquele que tem um coração humilde. Esta virtude não somente nos faz agradáveis a Deus, senão também aos homens. Todo o mundo ama a uma pessoa humilde. Todos se deleitam em sua companhia. De onde vem, em efeito, que, pelo comum, as crianças são amadas por todos, senão de que são simples e humildes? A pessoa que é humilde cede sempre. Não contraria jamais a ninguém. Não causa aborrecimento a ninguém. Contenta-se com tudo e busca sempre ocultar-se aos olhos do mundo. Admirável exemplo disto nos oferece São Hilarião. Refere São Jerônimo que este grande santo era solicitado pelos imperadores, dos reis e dos príncipes, e atrai ao deserto as multidões pelo odor da sua santidade, pela fama e renome dos seus milagres. Mas ele se escondia e fugia do mundo, o quanto lhe era possível. Frequentemente mudava de cela, a fim de viver oculto e desconhecido. Chorava continuamente à busca daquela multidão de religiosos e de gente que acudiam a ele para que se lhes curasse seus males. Sentindo falta da sua passada solidão, dizia, chorando: Voltei outra vez ao mundo. Minha recompensa será somente nesta vida, pois todos me olham já como pessoa de consideração. E nada tão admirável, nos disse São Jerônimo, como o falar-lhe tão humilde em meio a muitas honras que se lhe tributavam. Havendo corrido o rumor de que
ia retirar-se ao mais fundo do deserto onde ninguém pudesse o ver, interpuseram-se 20.000 homens para lhe atalhar o passo. Mas o santo lhes disse que não tomaria alimento até que o deixassem livre. Persistiram eles durante 7 dias, mas, vendo que, como não comia, fugiu então ao mais apartado do deserto, onde se entregou a tudo quanto o amor de Deus pôde lhe inspirar. Só então acreditou que começava a servir a Deus. Digam-me, meus filhos, é isto humildade e desprezo de si mesmo? Ai, quão raras são estas virtudes! Mas também como escasseiam os santos, na mesma medida em que se aborrece a um orgulhoso, se aprecia um humilde, posto que este sempre toma para si o último lugar. Respeita a todo mundo e ama também a todos. Esta é a causa de que seja tão buscada a companhia das pessoas que estão adornadas de tão belas qualidades. Segundo, digo que a humildade é o fundamento de todas as demais virtudes. Quem deseja servir a Deus e salvar a sua alma deve começar por praticar esta virtude em toda a sua extensão. Sem ela, nossa devoção será como um monte de palha que levantamos muito volumoso, mas ao primeiro embate dos ventos fica derrubado e desfeito. Sim, meus filhos, o demônio teme muito pouco a essas devoções que não estão fundadas na humildade, pois sabe muito bem que poderá destruí-las quando lhe pareça. O qual vemos aconteceu àquele solitário que chegou até a caminhar sobre carvões acesos, sem se queimar. Mas, falta de humildade, em pouco tempo caiu no mais deplorável excesso. Se não tens humildade, podeis dizer que não tens nada. À primeira tentação sereis derrubados. Refere-se na vida de Santo Antônio que Deus lhe fez ver o mundo semeado de laços que o demônio tinha preparado para fazer cair aos homens em pecado. Ficou disso tão surpreendido que seu corpo tremia, qual a folha de uma árvore, e dirigindo-se a Deus lhe disse: Ai, Senhor, quem poderia escapar de tantos laços? E ouviu uma voz que lhe dizia: Antônio, o que seja humilde, pois Deus dá aos humildes a graça necessária para que possam resistir às tentações, enquanto permite que o demônio se divirta com os orgulhosos, os quais cairão em pecado enquanto sobrevenha a ocasião. Mas as pessoas humildes o demônio não se atreve a atacá-las. Ao ver-se tentado, Santo Antônio não fazia outra coisa que humilhar-se profundamente ante Deus, dizendo: Ai, Senhor, bem sabeis que não sou mais que um miserável pecador. E no mesmo momento, o demônio empreendia a fuga. Quando nos sintamos tentados, meus filhos, mantenhamo-nos escondidos baixo o véu da humildade e veremos quão escassas seja a força que o demônio tem sobre nós. Lemos na vida de São Macário que, havendo um dia saído da sua cela em busca de folhas de palma, apareceu-se-lhe o demônio com espantoso furor, ameaçando ferir. Mas vendo que lhe era impossível porque Deus não lhe havia dado poder para isso, exclamou: Ó Macário, quanto me faz sofrer! Não tenho faculdade para lhe maltratar, ainda que cumpra mais perfeitamente que tu o que tu praticas. Pois tu jejuas alguns dias, e eu não como nunca. Tu passas algumas noites em vela, eu, por sua vez, não durmo nunca. Só há uma coisa na qual certamente me avantajas. São Macário lhe perguntou qual era aquela coisa. É a humildade. O santo prostrou-se com a face por terra. Pediu a Deus não lhe deixasse sucumbir à tentação. E no mesmo momento o demônio empreendeu fuga. Meus filhos, quão agradáveis nos faz a Deus esta virtude e quão poderosa é para afugentar ao demônio. Porém, também quão rara, o qual claramente se vê com apenas considerar o escasso número de cristãos que resistem ao demônio quando são tentados. E para lhes desenganar, para ver que não o haveis possuído nunca, meus filhos, atentem-se apenas a um detalhe, bem simples. Não, meus filhos, não são todas as palavras, todas as manifestações de desprezo de si mesmo o que prova que temos humildade.
Lhes darei agora um exemplo, o qual lhes provará o pouco que valem as palavras. Achamos na vida dos pobres dos padres do deserto, que, havendo vindo um solitário a visitar a São Serápio, não quis lhe acompanhar em suas orações, porque dizia: cometi tantos pecados que sou indigno disso. Nem me atrevo a respirar aqui onde está. Permaneceria sentado no chão, por não se atrever a ocupar o mesmo assento que São Serápio. Este santo, seguindo o costume então muito comum, quis lavar-lhe os pés, e ainda foi maior a resistência do solitário. Veis aqui uma humildade que, segundo os humanos juízos, tem todas as aparências de sincera. Mas agora verão também em que cedeu. São Serápio se limitou em lhe dizer, à maneira de aviso espiritual, que talvez faria melhor permanecendo em sua solidão, trabalhando para viver, não correndo de cela em cela como um vagabundo. Ante este aviso, o solitário não soube já dissimular a falsidade de sua virtude. Irritou-se em grande maneira contra o santo e se foi. Ao ver-lhe isto, lhe disse aquele: Ah, meu filho, me dizia há um momento que havia cometido todos os crimes imagináveis, que não se atrevia a rezar ou comer comigo, e agora, por uma simples advertência que nada tem de ofensiva, se deixa levar pela ira. Vamos, meu filho. Vossa virtude e todas as boas obras que pratica estão desprovidas da melhor das qualidades, que é a humildade. Por este exemplo, podem ver quão rara é a verdadeira humildade. Ai, quanto abundam os que, enquanto se os louva, se os lisonjeia, ou ao menos se lhes manifesta estimação, são todo o fogo em suas práticas de piedade. O dariam tudo, se despojariam de tudo, mas uma leve repressão, um gesto de indiferença, enche de amargura seu coração, os atormenta, lhes arranca lágrimas dos seus olhos, os põe de mau humor, os induz a 1000 juízos temerários, pensando que são tratados injustamente, que não é este o trato que se dá aos demais. Ai, quão rara é esta bela virtude entre os cristãos dos nossos dias. Quantas virtudes têm somente a aparência de tais, e à primeira prova se vêem abaixo. Porém, em que consiste a humildade? Vejam aqui. Ante tudo, lhes direi que há duas classes de humildade, a interior e a exterior. A exterior consiste, primeiro, em não louvar-se do êxito de alguma ação por nós praticada, em não relatá-la ao primeiro que nos queira ouvir, em não divulgar nossos golpes audazes, as viagens que fizemos, nossas manhas ou habilidades, nem o que de nós se diz favorável. Segundo, em ocultar o bem que podemos haver feito, como são as esmolas, as orações, as penitências, os favores feitos ao próximo, as graças interiores de Deus recebidas. Terceiro, em não nos alegrarmos dos louvores que se nos dirigem, para o qual deveremos procurar mudar a conversa. E, bem, deveremos dar a entender que o falar disso não nos agrada, ou ir-nos, se nos é possível. Quarto, nunca devemos falar nem bem nem mal de nós mesmos. Muitos têm por costume falar mal de si mesmos para que se os louve. Isto é uma falsa humildade, a qual podemos chamar humildade com anzol. Não haveis nunca de vós contentar-se com pensar que são uns miseráveis, que é necessária toda a caridade de um Deus para lhes suportar sobre a terra. Quinto, nunca se deve disputar com os iguais, em tudo quanto não seja contrário à consciência. Devemos sempre ceder. Não nos figuraremos que nos assiste sempre o direito. Ainda que o tivéssemos, pensaremos ao momento que também poderíamos nos equivocar, como tantas vezes sucedeu. E, sobretudo, não teremos a pertinência de sermos os últimos em falar na discussão, já que isso revela um espírito repleto de orgulho. Sexto, nunca mostremos tristeza quando nos parece que somos desprezados, nem tampouco ir a contar aos demais nossas aflições. Isso daria a entender que estamos vazios de toda a humildade, pois do contrário nunca
nos sentiríamos bastante rebaixados, já que jamais se nos tratará qual nossas culpas têm merecido. Longe de nos entristecer, devemos dar graças a Deus, à semelhança do santo rei Davi, que devolvia bem por mal, pensando quanto havia ele também desprezado a Deus com seus pecados. Sétimo, devemos estar felizes ao ver-nos desprezados, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, de quem se disse que se veria farto de opróbrios, e o dos apóstolos, de quem se escreveu que experimentavam uma grande alegria, porque haviam sido achados dignos de sofrer afrontas pelo amor de Jesus Cristo. Tudo o qual constituirá nossa maior alegria e nossa mais firme esperança na hora da morte. Oitavo, quando cometemos algo que possa nos ser jogado na cara, não devemos nos defender da nossa culpa, nem com rodeios, nem com mentiras, nem com o gesto devemos dar lugar a pensar que não o cometemos nós. Ainda que fôssemos acusados falsamente, enquanto a glória de Deus não sofra dano, deveríamos calar. Veja o que sucedeu àquela jovem que foi conhecida com o nome de Irmã Marim. Ai, quem de nós se haveria submetido a semelhante prova sem se justificar, quando tão facilmente podia fazê-lo? Nono, esta humildade consiste em praticar aquilo que mais nos desagrada, o que os demais não querem fazer, em alegrar-se com vestir com simplicidade. Nisto consiste, meus filhos, a humildade exterior. Mas em que consiste a interior? Vê-o aqui. Consiste, primeiro, em sentir pouco de si mesmo, em não aplaudir-se jamais no íntimo do seu coração ao ver coroadas pelo êxito as ações realizadas, em crer-se sempre indigno e incapaz de toda a boa obra, fundando-se nas palavras do próprio Jesus Cristo quando nos disse que sem ele nada de bom podemos realizar. Pois nem tão somente uma palavra, como por exemplo Jesus, podemos pronunciar sem o auxílio do Espírito Santo. Segundo, consiste em sentir satisfação de que os demais conheçam nossos defeitos, a fim de ter ocasião de nos manter em nossa insignificância. Terceiro, em ver com gosto que os demais nos avantajem em riquezas, em talento, em virtude ou em qualquer outra coisa, e nos submeter à vontade ou juízos alheios. Sempre que isso nos seja contra a consciência, sim, meus filhos, a pessoa verdadeiramente humilde deve se assemelhar a um morto, que não se irrita pelas injúrias e pela injustiça que se lhe reputam, nem se alegra dos louvores que se lhe tributam. Nisto consiste, meus filhos, possuir a humildade cristã, a qual tão agradáveis nos faz a Deus, tão apreciáveis aos olhos do próximo. Considere agora se a tem ou não. E se desgraçadamente não a possui, não lhe resta outro caminho para salvarem-se que pedi-la a Deus até obtê-la, já que sem ela não entraríamos no céu. Lemos na vida de Santo Eusear que, havendo corrido o perigo de parecer engolido pelo mar junto com todos os que se achavam com ele no barco, passado já o perigo, Santa Delfina, sua esposa, lhe perguntou se havia tido medo. O santo respondeu: quando me acho em perigo semelhante, me encomendo a Deus junto com todos os que comigo se encontram. E lhe peço que, se alguém deve morrer, este seja eu, como o mais miserável, o mais indigno de viver. Quanta humildade! São Bernardo estava tão persuadido da sua insignificância que, ao entrar em uma cidade, ajoelhava-se pedindo a Deus que não castigasse a cidade por causa dos seus pecados, pois acreditava ser capaz de atrair a maldição de Deus sobre aquele lugar. Refere-se o mesmo de Santo Domingo. Quanta humildade, meus filhos! Um santo tão grande cuja vida era uma corrente de milagres. É preciso, meus filhos, que, se queremos que nossas obras sejam premiadas no céu, vaiam todas elas acompanhadas da humildade. Ao rezar, possuam aquela grande humildade que lhes faz considerar como
miseráveis e indignos de estar na santa presença de Deus. Ah, se fosse assim, não faria vossas orações vestindo-se ou trabalhando. Não, não a temam. Se fossem humildes, com que reverência, com que modéstia, com que santo temor estariam na Santa Missa? Ah, não, não se os veria rir, conversar, voltar a cabeça, passear vosso olhar pelo templo, dormir, rezar sem devoção, sem amor de Deus, longe de achar longas as cerimônias e funções. Lhes sairia mais o término delas. Pensariam na grandeza da misericórdia de Deus ao sofrer entre os fiéis, quando por vossos pecados merecem estar entre os réprobos. Se tivessem esta virtude, ao pedir a Deus alguma graça, fariam como a cananeia, que se prostrou de joelhos ante o Salvador, na presença de todo mundo, como Madalena, que beijou os pés de Jesus em meio a uma numerosa reunião. Se fossem humildes, fariam como aquela mulher que fazia 12 anos que padecia de hemorragia e acudiu com tanta humildade a prostrar-se aos pés do Salvador, a fim de conseguir tocar o extremo do seu manto. Se tivessem a humildade de São Paulo, quem ainda depois de ser arrebatado até o terceiro céu, só se tinha por um filho do inferno, o último dos apóstolos, indigno do nome que levava. Oh, meu Deus, quão bela, mas quão rara esta virtude! Se tivessem esta virtude, meus filhos, ao confessar-lhes, quão longe andariam de ocultar vossos pecados, de os referir como uma história de passatempo e, sobretudo, de relatar os pecados dos demais. Qual seria vosso temor ao ver a magnitude dos vossos pecados, os ultrajes inferidos a Deus, e ao ver, por outro lado, a caridade que mostra ao nos perdoar? Meu Deus, não morreriam de dor e de agradecimento? Sim, depois de haverem se confessado, tivessem aquela humildade de que fala São João Clímaco, o qual nos conta que, indo visitar a um certo monastério, viu ali a uns religiosos tão humildes, tão humilhados e tão mortificados, e que sentiam de tal maneira o peso dos seus pecados, que o rumor dos seus gritos e as preces que levavam a Deus, nosso Senhor, eram capazes de comover a corações tão duros como a pedra. Alguns havia que estavam completamente cobertos de chagas, das quais emanava um fedor insuportável, e tinham tão pouco atendido ao seu corpo, que não lhes restava senão a pele aderida ao osso. O monastério ressoava com gritos dos mais desgarradores. Desgraçados de nós, miseráveis, sem faltar à justiça, ó Senhor, podeis precipitar-nos nos infernos. Outros exclamavam: Senhor, perdoai-nos, se é que nossas almas são ainda capazes de perdão. Tinham sempre ante seus olhos a imagem da morte, e se diziam uns aos outros: que será de nós depois de haver tido a desgraça de ofender a um Deus tão bom? Poderemos ainda abrigar alguma esperança para o dia das vinganças? Outros pediam ser atirados ao rio para serem comidos pelas bestas. Ao ver o superior a São João Clímaco, lhe disse: meu padre, haveis visto a nossos soldados? Nos disse São João Clímaco que não pôde ali falar nem rezar, pois os gritos daqueles penitentes tão profundamente humilhados arrancavam-lhe lágrimas e soluços, sem que em maneira alguma pudesse conter-se. De onde provém, meus filhos, que nós, sendo mais culpáveis, careçamos inteiramente de humildade? E por que não nos conhecemos? Sim, meus filhos, ao cristão que bem se conhece, tudo deve lhe inclinar a ser humilde. E especialmente estas três coisas, a saber, a consideração das grandezas de Deus, o anonadamento de Jesus Cristo e nossa própria miséria. Quem poderá, meus filhos, contemplar a grandeza de Deus sem
anonadar-se em sua presença, pensando que com uma só palavra criou o céu do nada, e que um só olhar seu poderia o aniquilar? Um Deus tão grande, cujo poder não tem limites, um Deus cheio de toda a sorte de perfeições, um Deus de uma eternidade sem fim, com a magnitude da sua justiça, com sua providência que tão sabiamente governa tudo o que, com tanta diligência, provê a todas nossas necessidades. Ó meu Deus, não deveríamos temer, com muito maior razão que São Martinho, que a terra se abrisse baixo nossos pés, por ser indignos de viver? Ante essa consideração, meus filhos, não fariam como aquela grande penitente da qual se fala na vida de Pafnúncio? Aquele bom ancião, disse o autor da sua vida, ficou em extremo surpreendido quando, a conversar com aquela pecadora, a ouviu falar de Deus. O santo abade lhe disse: Já sabe que há um Deus? Sim, disse ela, e ainda mais, sei que há um reino dos céus para aqueles que vivem segundo os seus mandamentos, e um inferno onde serão atirados os malvados para abrasar-se ali. Se conhece tudo isto, como te expõe em abrasar-te no inferno, causando a perdição de tantas almas? Ao ouvir estas palavras, a pecadora conheceu que era um homem enviado de Deus. Se atirou aos seus pés e, desfazendo-se em lágrimas, disse: Meu padre, lhe disse, imponei-me a penitência que queira, e eu a cumprirei. O ancião a fechou em uma cela e lhe disse: Mulher, tão criminosa como você foi, não merece pronunciar o santo nome de Deus. Te limitarás a voltar-te ao Oriente e dirá por toda a oração: Ó, vós que me criaste, tem piedade de mim. Esta era toda a sua oração. Santa Thais passou 3 anos fazendo esta oração, derramando lágrimas e exalando amargos soluços, noite e dia. Ó meu Deus, quanto nos faz aprofundar no próprio conhecimento a humildade. Dizemos que o anonadamento de Jesus Cristo deve nos humilhar ainda mais e mais. Quando contemplam, nos disse Santo Agostinho, a um Deus que, desde sua encarnação até a cruz, não fez outra coisa que levar uma vida de humilhações e ignomínios, um Deus desconhecido na terra, haverei eu de sentir temor de me humilhar? Um Deus busca a humilhação, e eu, verme da terra, quererei o contrário? Meu Deus, dignem-se destruir este orgulho que tanto nos aparta de vós. O terceiro, meus filhos, que deve nos conduzir mais que a humildade é a nossa própria miséria. Não temos mais que olhá-la algo de cerca, e acharemos uma infinidade de motivos de humilhação. Em nós mesmos, levamos o princípio e os motivos da nossa humilhação. Não sabemos, porventura, que nossa origem é o nada, que antes de vir à vida transcorreram uma infinidade de séculos e que, por nós mesmos, nunca haveríamos podido sair daquele espantoso e impenetrável abismo? Podemos ignorar que, ainda depois de ser criados, conservamos uma veemente inclinação para o nada, sendo preciso que a mão poderosa daquele que dela nos tirou nos impeça a retornar ao caos, e que, se Deus deixasse de nos olhar e nos sustentar, seríamos apagados da face da terra com a mesma rapidez que um pedaço de palha é arrastada por uma tempestade furiosa. Que é, pois, o homem para envaidecer-se do seu nascimento e das suas demais qualidades? Ai, nos disse o santo varão Jó, que é o que somos? Imundície antes de nascer, miséria ao vir ao mundo, infecção quando saímos dele. Nascemos de mulher, nos disse, e vivemos breve tempo. Durante nossa vida, por curta que seja, muito devemos chorar, e a morte não tarda em nos ferir. Tal é a nossa herança, nos disse São Gregório. Julgai, segundo isto, se temos lugar a mergulhar-nos no nada do mundo. Assim é que
Quem temerariamente se atreve a acreditar que é algo, resulta ser um insensato que jamais se conheceu a si mesmo, posto que, nos conhecendo tal qual somos, apenas horror podemos sentir de nós mesmos. Porém, não são menores os motivos que temos de nos humilhar na ordem da graça. Por grandes talentos e dons que possuamos, pensaremos que todos nos vêm na mão do Senhor, que os dá a quem lhe agrade, e, por conseguinte, não podemos nos louvar deles. Um concílio declarou que o homem, longe de ser o autor da sua salvação, somente é capaz de se perder, já que de si mesmo somente tem-se o pecado e a mentira. Santo Agostinho nos disse que toda a nossa ciência consiste em saber que nada somos e que tudo o quanto temos de Deus o recebemos. Finalmente, digo que devemos nos humilhar, considerando a glória e a felicidade que esperamos na outra vida, pois de nós mesmos somos incapazes de a merecer. Sendo Deus tão magnânimo ao nos concedê-la, não confiaremos senão em sua misericórdia e nos infinitos méritos de Jesus Cristo, seu Filho. Como filhos de Adão, somente merecemos o inferno. Oh, quão caritativo é Deus ao nos permitir ter esperança de tantos e tão grandes bens, a nós que nada fizemos para os merecer. Que concluiremos de tudo isto? Vejam aqui, meus filhos. Todos os dias pediremos a Deus a humildade quantas vezes nos seja possível. Fiquemos bem persuadidos de que não há virtude mais agradável a Deus que a humildade, e de que, com ela, obteremos todas as demais. Por muitos que sejam os pecados que pesem sobre nossa consciência, estejamos seguros de que, com a humildade, Deus nos perdoará. Sim, meus filhos, cobremos afeição a essa virtude tão bela. Ela será a que nos unirá com Deus, a que nos fará viver em paz com o próximo, a que aliviará nossas cruzes, a que manterá nossa esperança de ver outro dia a Deus. O mesmo nos o diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles verão a Deus. Isto é o que lhes desejo.